Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos acompanhando agora. É bom dia. Hoje nós estamos aqui no dia 24 de agosto de 2021, iniciando o nosso programa aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos, sou médica homeopata, trabalho com medicina chinesa, fitoterapia. Estou sempre aqui todas as terças-feiras, das 8 às 9 da manhã, direto na 95,7 FM, conversando com você e todo esse encontro com vocês. Esses programas são gravados e vão para o meu canal do Instagram, YouTube, Facebook. Convido a todos a participarem, a me seguirem no Instagram. O Instagram, essa semana, nós estamos preparando homeopatias, né? Para vocês entenderem melhor de que forma a gente trabalha através da energia, né? E hoje o nosso programa vai falar de homeopatia, mas especificamente da evolução dessa homeopatia nesse trabalho que nós fazemos com os imunomoduladores homeopáticos. Eu já falei, para quem já me escuta aqui na rádio há algum tempo, já escutou bastante eu falar dos imunomoduladores há anos. Nós trabalhamos com isso há 23 anos, né? E toda essa história de homeopatia que aumenta o sistema imunológico, que trata pacientes com câncer, trata pacientes com doenças autoimunes, algumas das doenças autoimunes, trata pacientes com doenças virais crônicas, como HIV, hepatite C, hepatite B. E eu vivenciei e ainda continuo vivenciando o uso do imunomodulador número 8 no COVID, tanto na prevenção, no aumento da imunidade, para que a pessoa não pegue o COVID, quanto no tratamento da doença em si. Então, hoje eu vim falar um pouco de homeopatia e lembrar vocês de que maneira funciona a homeopatia, né? A homeopatia não é novidade nenhuma. A homeopatia foi sistematizada e criada por um médico alemão, Dr. Samuel Hahnemann, isso em 1790. O Hahnemann era um médico alemão que lia bastante, e esse conceito de um medicamento diluído para curar uma doença, energeticamente falando, não é novidade. Desde a época do Hipócrates, que é o pai da medicina lá na Grécia, uns 400 e tantos anos antes de Cristo, Hipócrates já defendia a ideia de que a cura poderia ser feita pelo antagônico ou pelo semelhante. A homeopatia, ela segue princípios básicos, leis de cura, né? São as leis de cura da homeopatia. E a lei de cura principal da homeopatia é a experimentação no homem são e o desenvolvimento de testes com sintomas. Então, se dá para um indivíduo são, rígido, saudável, uma medicação. Essa medicação é dada em doses baixas, constantes, e esses indivíduos anotam todos os sintomas que percebem no seu corpo, tanto no corpo físico quanto no corpo emocional, no corpo mental, os sintomas que ele sente a partir do momento que toma aquela substância, e isso era relatado ao Dr. Hahnemann. E o Dr. Hahnemann começou a anotar os sintomas daquelas pessoas. Então, várias pessoas tomaram um medicamento chamado Quina officinalis e relatavam, depois de um mês, depois de 2 meses, depois de um dia, a cada dia eles iam anotando o que sentiam quando tomavam aquele medicamento, aquela substância. Quando o Dr. Hahnemann recebia na clínica dele, no consultório dele, uma pessoa que relatava aquele sintoma de diarreia, de febre, de vômito, de náusea, ele pegava aquele medicamento, a quina, e diluía várias vezes, e dava em gotas para aqueles pacientes, e os pacientes se curavam.
Então, como que um medicamento altamente diluído, e até hoje muito se questiona, porque muitos dizem que a homeopatia não tem nada, não tem nada químico, é analisado, o medicamento homeopático é analisado e não se encontra substância nenhuma, só se encontra água, e é exatamente isso que leva à cura. Já agora, no século XX, um cientista francês descobre que a água tem uma memória, que por onde a água passa, ela leva a memória da substância por onde ela teve contato. Então, exatamente através dessa explicação e da física quântica, que hoje está tão desenvolvida no nosso mundo, nós conseguimos entender que a homeopatia, ela cura através de um padrão de ressonância magnética, um padrão de energia que combina por semelhança com o padrão de desarmonia do paciente, e uma energia do medicamento com a energia do paciente, elas se neutralizam por semelhança. Eu trabalho com homeopatia desde 1988, então, agora, em 2021, eu sinceramente não tenho muita preocupação em querer provar que a homeopatia funciona, porque senão não estaria sobrevivendo. Então, dizer que a homeopatia é placebo, que a homeopatia não funciona, eu acho que é um pouco, eu diria infantil até, né? E aí, trabalhando com homeopatia há tantos anos e tendo como o meu mestre, o Dr. Saulo José Guedes, que faleceu em 1992, que era o homeopata do Chico Xavier, eu fiquei com o Dr. Saulo 2 anos e 4 meses, aprendi muito de uma homeopatia que nunca eu aprendi em outro lugar, senão com ele, apesar de ter feito 10 anos de vários tipos de curso de homeopatia, na cidade de São Paulo, nas linhas unicista, pluralista. A linha do Dr. Saulo, ele misturava o unicismo com o complexismo e o pluralismo, ele misturava tudo. E vinha muito de uma experiência de homeopatia francesa. Aliás, o Dr. Samuel Hahnemann morreu na França em 1843, em Paris. Eu tive a oportunidade de visitar o túmulo do Dr. Hahnemann no cemitério Père Lachaise, em Paris. É um monumento bonito. Está muito perto do túmulo do Allan Kardec lá. Para quem já foi, já visitou, sabe que aquele cemitério é muito bonito, né? Então, eu, num determinado momento, depois da morte do Dr. Saulo, ele morreu em fevereiro de 92, aos 39 anos, ele teve um infarto, tomando banho num sábado de manhã. O meu mundo caiu, eu era ainda muito jovem, tinha lá os meus 32 anos, e tinha que continuar trabalhando. Já tinha feito o meu primeiro curso de homeopatia unicista, de 2 anos e meio, tinha já ficado 2 anos e 4 meses com o Dr. Saulo, e de repente ele faleceu e ficou a lembrança daquele mestre. E no primeiro momento até me revoltei, porque eu disse, nossa, como é que ele morre, nem acaba de me ensinar, não tenho o direito de morrer e me largar na mão. E até hoje eu tenho o caderninho que eu anotava tudo o que ele me ensinou. Esse caderno é uma relíquia hoje em dia, ele está amarelo. Lógico que já está digitalizado, né? Que a gente não pode perdê-lo de forma nenhuma. Eu continuei trabalhando com homeopatia e continuei fazendo outros cursos de homeopatia para me sentir mais segura, para saber mais sobre homeopatia, outras linhas de homeopatia, para tentar me fortalecer, porque até então eu já trabalhava só com homeopatia, já tinha pedido demissão de todos os empregos para ficar só no consultório depois da morte do Dr. Saulo, e eu atendia todo mundo, criança, adulto, todos os tipos de doença, como ele me ensinou. Bom, e foi até 1998. Então, em 1998, em maio de 98,
eu tive um sonho com o Dr. Saulo, dizendo que eu ia trabalhar com um medicamento que vinha de longe. Esse medicamento vinha de longe. Ele era um medicamento importante de homeopatia para tratamento do câncer, da AIDS, né? Em 98 ainda não tinha os coquetéis como nós temos hoje. E que eu ia ter muitas dificuldades, muitos empecilhos, e que aos poucos, ao longo dos anos, eu ia ter proteção suficiente e tinha que ter perseverança para não desistir daquele medicamento, que era uma grande novidade. Isso foi em maio de 98, e em outubro de 98 eu tive um sonho com ele, em outubro de 98 eu li uma reportagem. Uma amiga me ligou e me contou da revista Isto É, que a revista Isto É, de uma semana de outubro de 98, publicava numa reportagem de capa um medicamento homeopático que estava vindo da Argentina para o Brasil para ser pesquisado dentro da Universidade Federal do Paraná por uma bióloga, a doutora Dorli de Freitas Buch. E esse tratamento era para tratar o câncer com homeopatia. Na época, eu me lembro que eu tinha 4 pacientes com câncer no consultório, eu era muito incompetente com eles, eu não tinha resposta para dar. Eles insistiam em vir e eu não tinha muitas soluções, ou quase nenhuma. E foi aí que eu entrei em contato com a universidade e batalhei e consegui falar com a bióloga que chefiava a pesquisa pelo telefone. Estou falando de 1998, não tinha celular, não tinha... Estava começando a ter os e-mails já, né? Bom, e o resultado disso é que eu acabei indo para Curitiba. Fiquei lá 3 dias dentro da universidade, vi o trabalho que essa bióloga, essa cientista brasileira, que hoje mora na Suíça, por falta de espaço no Brasil de pesquisa, e ela começou a testar, ela pegou os alunos dela de mestrado e doutorado na área de biologia e de farmácia na universidade e começou a dar o medicamento. Esse medicamento estava vindo da Argentina, porque na Argentina o herdeiro do Dr. Francisco Canova, que era o médico que inventou a fórmula, esse herdeiro estava muito doente e ele então veio ao Brasil e deu para uma equipe aqui no Brasil tocar o projeto em frente do pai, já que ele não tinha herdeiros para deixar aquilo. Então, o que eu vi lá no laboratório quando eu cheguei? Eu vi ratos com câncer que tomavam os medicamentos e os tumores iam diminuindo. Então, tinham vários animais em vários estágios de tratamento. Uns estavam recentemente tomando, questão de uma semana, outros há um mês, outros há um ano. E esses tumores desapareciam. Esses ratos, muitos eram sacrificados para que se estudasse a medula óssea deles, macrófagos, células de defesa dentro do corpo, principalmente nos pulmões dos ratos. Eu vi um trabalho da doutora Dorli, onde ela injetava na veia da cauda do camundongo células de melanoma. Melanoma é um tumor gravíssimo de pele, é o mais grave de pele. E ela provocava metástase pulmonar e ela depois trancava os ratinhos 3 vezes por dia numa tapeware, saindo uma fumacinha, uma inalação com medicamento, e esses animais se curavam, né? Depois se fazia o estudo desses animais. E aquilo me impressionou muito, né? E aí eu comecei a estudar o sistema imunológico. Eu voltei para São Paulo, chamei os 4 pacientes meus que eu tratava e não me achava capaz de tratá-los, né, com câncer, oferecia medicação e comecei a observar que eles iam melhorando. Eles continuavam fazendo quimioterapia, radioterapia, tudo, mas eles engordavam, eles tinham disposição, os tumores diminuíam mais rápido, e eu comecei a ver com o tempo, pelas tomografias, que os tumores calcificavam, né? Antes até de desaparecer, eles diminuíam o volume e ficavam calcificados, inertes, né? O organismo resolvia aquilo. E um foi indicando o outro,
E eu com muitas dúvidas ainda e acompanhando o hemograma desses pacientes, principalmente o número de monócitos no hemograma, que é uma célula que é precursora dos macrófagos no sangue, e comecei então a ter contato direto com médicos na época em Curitiba, que também prescreviam. Existia um médico também em Belo Horizonte e depois também em Campinas. Nós começamos a nos reunir eventualmente, né? Uma vez por ano lá nos encontrávamos em algum lugar e montamos até simpósios na época. E eu fui continuando. E teve um determinado momento que eu disse para a doutora Doli, eu acho que esse medicamento está incompleto. E ela me disse, é verdade, porque está escrito no papel de próprio punho do doutor Francisco Canova que esse remédio tinha que ser terminado, que não deu tempo dele terminar. E aí eu comecei a sugerir medicamentos homeopáticos. Na época eu era a única homeopata no grupo. E ela começou a testar, com orientação de médicos lá em Curitiba também. Coloca isso, além da fórmula básica, coloca isso, coloca aquilo. E nós conseguimos, a doutora conseguiu provar que uma outra fórmula, acrescida de mais componentes, também ajudava na imunidade adaptativa. Então, nós temos dois tipos de imunidade no corpo humano. Nós temos a imunidade inata, né, que são a imunidade de mais longo prazo, principalmente os macrófagos, que são as maiores células de defesa do nosso corpo. Os macrófagos habitam em todos os tecidos humanos. Em cada tecido ele tem nomes diferentes. Por exemplo, no fígado, os macrófagos são chamados de células de Kupfer. No pulmão existem muitos macrófagos. Talvez seja o tecido onde tenha mais macrófagos. Por quê? Como nós inalamos as partículas do ar, nós inalamos poeiras, nós inalamos bactérias e vírus, o pulmão tem a sua própria defesa, que são os macrófagos alveolares. Por isso que agora no Covid, eu passei a dar indiscriminadamente para todos os meus pacientes o imunomodulador número 8. Pedia para tomar 10 gotas de manhã e à noite, independente se a pessoa era rígida, independente da idade, se é criança, criança a gente dá uma dose menor, mas a partir dos 12 anos, 10 gotas 2 vezes por dia. Criança são 5 gotas a partir de 2, 3 anos. 5 gotas às vezes só uma vez por dia. E eu fui percebendo que todos esses pacientes, e isso eu estou relatando agora num novo livro que eu estou escrevendo, todos esses pacientes meus, todos os meus familiares e amigos que eu dei o imunomodulador e que tomaram direito, sem esquecer, conforme a prescrição, não pegaram Covid, mesmo tendo contato direto com Covid, mesmo trabalhando dentro do Instituto Adolfo Lutz, fazendo exame de Covid na mão diariamente, mesmo trabalhando em obras, as obras da construção civil não pararam. Pacientes com Covid dentro das obras e essa pessoa não pega. E eu, minha secretária, médicos amigos meus que estavam na linha de frente do Covid não pegaram. Agora, lógico, todos estão vacinados, mas eu digo, a vacina não é 100%, então eu continuo prescrevendo o imunomodulador para todos. Bom, o resultado, então, voltando lá, é que foram desenvolvidos mais 2 imunomoduladores, além do número 8. Nós apelidamos os outros 2 de número 1 e do número 2, por quê? O número 8, então, ele estimula a imunidade inata. Essa imunidade de mais longo prazo são os macrófagos. O imunomodulador número 1, ele vai trabalhar a imunidade adaptativa, a imunidade mais imediata. São aquelas células que aumentam e diminuem diariamente, glóbulos brancos, que aumentam e diminuem diariamente no nosso corpo, conforme o nosso contato com as nossas necessidades, o nosso contato com vírus e bactérias no dia a dia. E o imunomodulador número 2 é um imunomodulador que controla o linfócito B, que é o produtor de anticorpos. Então,
Nós temos dado para as doenças autoimunes, mas não são todas. São principalmente as doenças que têm padrão inflamatório importante, como a retocolite ulcerativa, doença de Crohn, artrite reumatoide, espondilite anquilosante. Nós temos usado os imunomoduladores. Isso resultou em 14 teses de mestrado e doutorado já publicadas no Brasil e publicadas em revistas importantes da Europa. E o projeto terminou em 2016 com a aposentadoria da doutora Dorli, com 70 anos de idade. Hoje ela mora na Suíça e tenta verba na Suíça. Com o Covid também foi suspensa as verbas. Hoje nós estamos numa pandemia mundial e os países estão poupando dinheiro para poder atender as pessoas e pagar as vacinas, etc., né? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente vem... Eu já falei várias vezes de homeopatia aqui, falei que a homeopatia é energia, inclusive ensino vocês a guardarem os medicamentos homeopáticos dentro de latas de metal, porque é tão sutil que hoje a energia de Wi-Fi, a energia de telas de LCD, celulares, micro-ondas, antenas de rádio e TV nas cidades desmagnetizam a homeopatia, tamanha a sutileza da homeopatia, então ela deve ser guardada em lugar fechado, que é a gaiola de Faraday. Mas eu vou começar a falar isso constantemente no meu canal do Instagram, YouTube e Facebook. E já tenho vídeos no meu YouTube falando dos imunomoduladores de câncer. Hoje nós tratamos todos os tipos de câncer. Ninguém está aqui dizendo que encontrou a cura do câncer, que isso é multifatorial, não é fácil assim. Mas com certeza, eu afirmo a vocês hoje, pela minha experiência de mais de 2.000 pacientes tratados, de um arquivo imenso, uma experiência relatada, que eu vou relatar no livro, nós estamos começando uma nova era da homeopatia nas doenças graves. Então, mais do que nunca, eu vou deixar isso tudo por escrito, porque talvez em vida eu não veja o resultado futuro das pesquisas desse medicamento, mas eu tenho que deixar, o meu compromisso de vida é deixar isso por escrito para as gerações que virão, né? Para cientistas, biólogos, médicos, imunologistas que queiram dar continuidade nessa ideia sensacional que não é minha, o meu mérito não é a única questão minha é prescrição mesmo, mas o mérito foi do Dr. Francisco Canova, e hoje a gente chama de imunomoduladores porque foram acrescentados medicamentos testados, então são medicamentos potentes para o sistema imunológico. Lógico que isso ainda é só produzido por uma farmácia, que desde o começo foi responsável pela produção, que é a farmácia homeoterápica. Enquanto esse medicamento não for novamente testado em estudos duplo cego, com pacientes com câncer, o medicamento não vai poder ser industrializado. Então, enquanto isso, essa farmácia vende, só que sob prescrição médica. Não adianta ligar na farmácia e querer comprar, porque não vai conseguir, tem que ter a prescrição do médico. Então, é esse o recado. Fiquem com essa lembrança. A homeopatia, sim, a homeopatia funciona muito bem nas doenças graves e crônicas e também na prevenção do câncer, né? Toda essa experiência eu vou fazer com muito cuidado. O meu novo livro, não vai ser tão cedo que eu vou publicar esse livro, mas eu vou relatar a fórmula, item por item, cada ingrediente, de que forma que funciona, e a reunião de todos eles, de que forma que funciona no nosso sistema imunológico, né? Deixar tudo isso escrito com vários e vários exemplos comprovados, com toda uma experiência que eu fui acumulando no meu arquivo, com comprovação através dos exames, etc.